Olá, graças e paz. Mais uma manhã neste café com reflexão e com este novo quadro, disciplina da oração e acrescentando ainda a oração como necessidade cristã. Ontem falei algumas coisas para vocês acerca até mesmo de a gente dividir 12 tempos de 5 minutos para então, durante o período de 12 horas ou de 10 horas ou mais, você orar aí 5 minutos em 12 períodos distintos e no final do dia, até ali a hora de você deitar, você já terá orado 1 hora sem perceber, sem peso, sem enfado. E falei que hoje estaria falando de louvor. E assim, a fé cristã evangélica, ela traz oração não como sendo uma proposta de aflição, de penitência, e nem sendo uma forma também de mantra, mas ela traz oração como sendo, sobretudo, um aspecto de louvor e adoração ao nome do Senhor. E falando para vocês nesta manhã de louvor, eu queria trazer este conceito do louvor na adoração, na oração, e muitos têm dificuldade de compreender a oração como sendo louvor, mas oração ela deve ser, a primeira pauta, um aspecto de louvor. E quando nós falamos de louvor e adoração, falamos de louvor, falando daquilo que Deus faz, falando de adoração, falando daquilo que Deus é. Então, louvor é pelos feitos de Deus, adoração é pela natureza de Deus. É tempo de elevar o espírito, é tempo de compreendermos e de reconhecermos o caráter de Deus nos seus feitos. Deus tudo fez, Deus tudo faz, e a máxima é que Deus tudo fará, mas se quisermos pegar dentro de um aspecto da eternidade, do próprio ponto de vista bíblico, partindo de Deus, Deus tudo fez. Então, quando Deus tudo fez, Ele já fez no passado, Ele já fez no presente e Ele já fez no futuro por sua presciência, que é um dos seus atributos. Louvar é declarar os feitos de Deus, e quando você declara os feitos de Deus, estes feitos de Deus, eles devem ser declarados, eu diria, a Satanás, a si mesmo. A Satanás, para Satanás compreender que Deus tem feito grandes coisas, e a si mesmo, melhor do que Satanás compreender isto e temer e tremer diante de Deus, é você mesmo compreender isto, que Deus tem feito grandes coisas na sua vida, não é? E assim, na pessoa de quem Deus tem feito? Eu diria que Deus tem feito grandes coisas, e isso a gente declara para Satanás e a gente declara a nós mesmos que Jesus Cristo é o Senhor. Ele tem feito grandes coisas na pessoa de Jesus, e este Jesus, Ele é o Senhor, Ele é o soberano, Ele é o Todo-Poderoso, é Rei dos Reis, é conselheiro, é admirável, é majestoso, é vitorioso, Ele é misericordioso, cheio de amor e de paciência, perdoador e cheio de graça. E assim, fazendo declarações de louvor, louvando o nome do nosso Deus, não apenas na forma Ele é, como se você estivesse falando na terceira pessoa, mas também trazendo neste conceito da segunda pessoa. O Senhor é. Você, primeira pessoa, falando para a segunda pessoa. O Senhor é. Se o nome de Deus é Eu sou, a nossa expressão de louvor deve ser Ele é, para os povos, mas para mim. O Senhor é. Os nossos louvores podem assumir formas de declarações verbais, musicais, aplausos, sussurros ou apenas pensamentos. Mas a compreensão é que você deve louvar a Deus pelos seus feitos. E a Bíblia está falando que os seus feitos são poderosos, não é? Podemos ficar de pé para louvá-lo, podemos ficar ajoelhado para louvá-lo, podemos estar andando para louvá-lo. Alguns gostam de dançar enquanto louva, outros pulam, outros batem palmas e mesmo outros deitados conseguem louvar ao Senhor. Um dos reis de Israel, ele estava deitado por estar enfermo e ele louva ao Senhor. E quando ele louva ao Senhor, mesmo deitado,
Posteriormente a isto, Deus manda o profeta a ele, lhe acrescentando mais 15 anos de vida. Então, os salmos nos mostram enorme variedade de palavras de louvores, de lugares, de onde podemos louvar o nome dele ou louvá-lo. E uma das características que eu gosto muito de fazer, isso é na minha vida pessoal. Eu adoro a Deus, reconhecendo a sua soberania, a sua pessoa, o seu caráter, os seus atributos morais, espirituais e naturais, mas no louvor, o melhor tempo que eu consigo orar a Deus, louvando este Deus por tudo quanto Ele é dentro de atividades físicas. É muito comum, às vezes, eu começar a tentar entrar num quadro de ostracismo ou entrar para dentro de minha alma mesmo e perceber que aquilo de alguma forma vai trazer algum tipo de tristeza ou distanciamento de pessoas e supostamente quando você está para dentro parece que tudo perdeu sentido, não é? E até mesmo o conceito do louvor e da adoração. Então, neste contexto, o que eu faço, queridos? Eu ponho tênis, ponho calção, ponho a camiseta, vou para a pista e ali passo um período de 30 minutos, 40 minutos, 60 minutos. Semana passada, 75 minutos correndo. Então, para mim, o pular vale, o ajoelhar vale, o andar vale, o dançar vale também, bater palmas vale, o deitar, estar deitado também vale, mas esta atividade física, ela trabalha muito o meu aspecto emocional e me ajuda muito no contexto de louvar a Deus. E eu quero deixar aqui para vocês um salmo de louvor mesmo, é o Salmo 136 e quero lê-lo para vocês e diz assim: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que por entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. O versículo 8 continua: o sol para governar o dia, porque a sua benignidade dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade dura para sempre. O que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, porque a sua benignidade dura para sempre. Versículo 12, com mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade dura para sempre. Versículo 14, e fez passar Israel por meio dele, porque a sua benignidade dura para sempre, mas derrubou a Faraó com o seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que guiou o povo, o seu povo, pelo deserto, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade dura para sempre. Sion, rei dos amorreus, porque a sua benignidade dura para sempre. Og, rei de Bazã, porque a sua benignidade dura para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade dura para sempre. Eu quero terminar este salmo trazendo mais alguns 4 versículos, 5 versículos, e mesmo em herança a Israel, seu servo, porque a sua benignidade dura para sempre, que se lembrou da nossa baixeza, ou da nossa fraqueza, ou da nossa humilhação,
porque a sua benignidade dura para sempre, e nos redimiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade dura para sempre, o que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade dura para sempre, e fechando o salmo, louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Então este é o Deus que nós servimos, e na nossa oração, no aspecto de oração como louvor, louvá-lo, porque Ele é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. Quero orar com vocês neste instante. Senhor Deus, Pai soberano e eterno, te louvo, porque Tu és bom, porque os Teus feitos são manifestos sobre a face da terra. Ó Deus, e te louvando, quero te apresentar cada servo, cada irmão, cada pessoa, que este vídeo possa alcançá-los. Ó Deus Santo, nesta oração, para, de fato, compreender na adoração e no louvor, mas principalmente no louvor, que Tu és aquele que faz sempre o milagre acontecer, trazendo libertação, trazendo cura, trazendo, Pai Santo, esperança, trazendo alegria, tirando, Pai Santo, todo tipo de empecilho, todo tipo de opressão, todo tipo de depressão, todo tipo, Pai Santo, de perseguição contra os Teus servos, que neste dia possa ser um dia de paz, um dia de alegria, e que Teu Santo Espírito possa estar inspirando os Teus filhos a Te louvarem em oração, porque então, compreendendo o Teu poder e a Tua glória, porque a Sua benignidade dura para sempre. Te louvo e te agradeço no nome de Teu Filho amado, Jesus. Amém. Então, quero deixar aí a paz do Senhor para vocês. Reflitam bastante, louvem ao Senhor, tenham um dia de paz, tenham um dia de prosperidade na presença deste que tudo pode. Deus vos abençoe, faça a sua inscrição, deixe o seu like, ative o sininho, sempre que chegar o vídeo novo vai disparar no seu celular mesmo, no seu tablet e assim por diante. Abraços, queridos.